nesse trecho tão rico que é Romanos 1 a 4, agora pensando um pouco mais sobre a justificação, a gente quer ver os efeitos da justificação que a gente lê aqui em versículos 1 a 11. É como se fosse Paulo utilizando essa visão rica, tão ampla sobre nossa salvação, como que viemos a ser salvos, como que alguém pode ser reconciliado com Deus. E agora ele toma uma parêntese para falar, para nos agraciar com palavras ricas sobre o impacto de sermos salvos, o que isso faz de diferença em nossas vidas. E pode ser que seja surpreendente. Romanos 5, versos 1 a 11. A partir de versículo 12, daí ele vai entrar novamente em questões doutrinárias. Aqui a gente tem doutrina também, mas a gente tem um devocional, se podemos falar dessa forma. Romanos 5, 1 a 11. Vocês podem seguir na leitura. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora vamos ver no próximo parágrafo mais alguns ensinamentos sobre este amor, que é o resultado ou a âncora da nossa esperança. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Ufa! É muita coisa boa para mastigar nesse parágrafo. Estamos terminando, se tiver a folha da semana passada, estamos terminando aquela folha e, Deus permitindo, entraremos em mais que eu não consegui preparar. Hoje outra folha nova, mas enfim. Quais são os efeitos da justificação? Talvez podemos começar lembrando-nos aos outros o que é justificação. Quando essa palavra aparece várias vezes nestes versículos, especialmente logo no início, onde ele diz justificados. O que significa a palavra justificado? Ou o que é justificação?
pecado. Então, essa é a ideia. É um ato judicial. Você me usado? Então, tá bom, obrigado. Bom, obrigado, mesmo. Um ato judicial. Ou seja, Deus faz uma declaração como juiz. Como se fosse, não sei se alguém já participou de uma cerimônia onde o juiz vai declarar que uma família adota uma criança. E o juiz, a criança e a família entram lá naquela sala e eles são, até então, conhecidos, conhecem um ao outro talvez, por uma criança, mas então faz aqui, filho aqui, mas não tem esse relacionamento. E o juiz, diante da lei, declara, agora compõe uma família, são pais e filhos, ou filhas. Então é uma declaração que o juiz faz. E esta é a mesma ideia da justificação que a gente tem. Deus declara justos aqueles que são culpados. Ele dá justiça para que ele pode ter um relacionamento com ele. É uma declaração tanto negativo quanto positivo. Negativo no sentido, não no sentido negativo, mas de tratar do nosso problema, declara, como se fosse nós nunca temos pecado, então ele olha para Fábio, ele não vê nenhum pecado, ele declarou Fábio perdoado. Ao mesmo tempo, ele olha para Fábio e diz, eu sou mesmo a justiça de Cristo. Então, para que Fábio qualquer outro, o que acontece no outro lado aqui? Então, Deus não vê os meus pecados, Ele não vê nem as coisas ruins que eu faço, mas eu sou perdoado e eu tenho, então, a justiça de Cristo. Até esse ponto, de capítulo 1 até 4, Paulo vem estabelecendo como que isso acontece. Agora a gente fica. Seria o contrário da diferença da justiça adquirida ou da justiça merecida. Uma justiça imputada por mérito. Uma palavra excelente, muito boa. Mas quais são os efeitos dessa justificação? Se eu tenho esta posição diante de Deus por causa da minha fé em Cristo, então, qual o impacto, qual o efeito que tem na minha vida? E a gente quer ver isso nos próximos versículos. O que diz versículo 1? Qual é a primeira coisa que versículo 1 diz que esta justificação traz para a minha vida hoje? Paz com Deus. Está ali na tela já, não é? Paz com Deus. Agora, veja bem como que diz na sua Bíblia. A sua Bíblia diz que a justificação nos dá a paz de Deus, é paz com Deus. As duas frases são importantes, paz de Deus e paz com Deus, mas não são as mesmas coisas. Qual a diferença de a paz de Deus e paz com Deus? O que seria? Paz com Deus e em relação a Deus. Okay. Paz de Deus é aquela paz que produz essa sensação de bom relacionamento e tranquilidade. Ok. Jesus disse, muito bom, Jesus disse em João 14, versículo 27, a minha paz lhes dou. E ele diz em João 14, porque ele não quer que os nossos corações sejam perturbados com a ausência dele. Ele está falando assim, João 14, eu vou sair daqui, mas não fiquem angustiados com isso. A minha paz lhes dou. Ou seja, a paz de Deus, ele deu isso por meio do Espírito Santo, João 14. Mas aqui Paulo está falando
não com a paz de Deus. E às vezes as pessoas entram aqui, aqui nessa igreja eu senti a paz de Deus. Como se fosse algo que eu tivesse como administrar, não tem. Ou dá, isso vem de Deus, não de um pastor. Né? Mas paz com Deus é um outro ambiente completamente diferente. Okay? Quando a gente pensa sobre paz com Deus, a gente deve lembrar, o nosso pensamento deve correr para uma palavra, outra palavra chamada reconciliação. O que quer dizer reconciliação? Reconciliação é uma palavra que eu passei por ver, mas a gente está ainda no ar. Reconciliação quer dizer o quê? O que é reconciliação? Se você tem dois partidos que estão brigados, às vezes entre um árbitro, entre um juiz, um advogado, um pastor, um amigo, um pai, para efetuar a reconciliação, para que aqueles dois partidos brigados sejam unidos novamente. Quem tem filhos dentro de casa sabe que isso é um exercício comum. Os pais trazendo a reconciliação entre seus filhos. Mas acontece com casais. Reconciliação é aquela ideia, qualquer outro relacionamento também, mas reconciliação é aquela ideia de uma restauração ou um estabelecimento de um relacionamento que antes não existia. Não existia. Por isso eu estou pensando um pouco na semântica dessa palavra. A palavra reconciliação, o prefixo re, significa que é algo que está acontecendo de novo. Já houve uma conciliação. No original do homem, ela foi criada para estar conciliado, só que se quebrou esse relacionamento e agora precisa de reconciliação. Reacertar o relacionamento. Okay? E essa é a ideia. Okay? Antes de ser justificado, ninguém tinha condições de ser amigo de Deus. O hino que cantamos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ter a paz no coração. Blá, blá, blá. Isso seria impossível sem a salvação, sem a justificação. Não sou amigo de Deus por natureza. Na verdade, eu sou inimigo de Deus. E a reconciliação é o fato de que Wellington, inimigo de Deus, vira a ser amigo de Deus. E isso nos traz a paz com Deus. Estão comigo? Okay. Paz com Deus. Aquele outro hino que a gente canta. Inimigo foi, mas agora estou à mesa. Obrigado. A gente canta assim. Porque a gente está cantando sobre este relacionamento, esta reconciliação que acontece. E, de fato, quando a gente pega o ensinamento da Bíblia, e ainda mais continuando em Romanos 5, que Deus permitindo, a gente tem tempo de olhar disso, este fato de sermos reconciliados com Deus deve soar estranho. Reconciliação, em qualquer âmbito, acontece somente quando dois partidos iguais podem chegar a uma conclusão que volta para eles, ou dá para eles de novo a união que estava faltando. Então você vai reconciliar com um amigo seu, é porque vocês são dois amigos, ou eram amigos, brigados, e agora vocês podem, como iguais, chegar a alguma conclusão e restaurar o seu relacionamento. Ou entre um casal, por exemplo. Tem um marido que está brigado com a esposa. Então, eles querem buscar a reconciliação. Já tiveram esta condição e
que agora eles vão estar restaurando o que tiveram antes. Um dos casos famosos em nossos dias de hoje é o caso de Rússia e a Ucrânia. Okay? Tem partidos por aí que estão dizendo eu consigo fazer a paz entre Rússia e Ucrânia. Mas eles não são dois países iguais para chegar a um acordo. A Rússia não precisa fazer paz com a Ucrânia porque a Ucrânia não é uma ameaça para a Rússia. A Rússia vê que eles podem fazer o que eles bem querem fazer. Estão comigo? Daí o líder mundial diz que ele vai forçar os dois a se beijarem. É um pouco ignorante, na minha opinião, de ele pensar que ele pode fazer assim. Ele não entende como que é a reconciliação. Mas como que funciona essa reconciliação com Deus, essa paz com Deus? Alguém consegue ler para nós Isaías 1, depois? Que declaração no início desse livro, Isaías, onde Deus diz: vamos conversar o caso. E Deus chama o povo dele para sentar com ele. Eu desse lado, meu povo aqui desse outro lado. Deus juiz, ele pode dizer: não, vocês estão merecendo o castigo, o juramento. Ele chama as pessoas, o seu povo a sentar. Vamos discutir. O que é que Deus vai fazer? Ele vai fazer o pecado que é ruim, feio, virar branco. Se você já duvidou por que a gente canta aquele hino muitas vezes na ceia, quando a gente celebra a ceia. Algo mais que a negra. Mas é estranho cantar com isso, não é? Sem esse versículo, como Deus quiser. Porque o convite de reconciliação que Deus faz, ele não diz: chega à mesa depois que você melhorou a sua situação. Ele não diz: vem para cá, é assim que você consegue pagar. Quando você tem todas as suas multas em dia, então você vai vir assim. Vem com o seu pecado e eu vou fazer brancos que nem a neve. Isso é a reconciliação. Paz. Pronto. A palavra no original é a palavra irene. E a palavra irene quer dizer amarrar o que estava separado. Isso é paz. Estava brigado, então eu olhando para cá, Deus olhando para cá, e por meio da justificação, Deus nos juntou e nos amarrou para que a gente vive para sempre como amigos. Lindo demais. Irene. Outra palavra que podemos chamar a nossa mente é a palavra descansar. A gente pensa no paz. Deus está dizendo que você tem paz com Deus. Então, quando você começa a pensar sobre isso, uma palavra boa é descansar. Como que diz? Olha o versículo 1 de novo. Como que ele diz que esta paz seja nossa? Vai ser um dia. Ele diz: justificado, pois, mediante a fé, um dia talvez você terá paz com Deus. É assim que ele falou? Não. Ele diz: você já tem esta paz. Já é nossa. Então, paz com Deus quer dizer descansar
porque já temos alcançado o alvo que era preciso. Descansar. Eu não sei se você em algum momento já sentiu longe de Deus na sua vida cristã, ou você vivendo assim uma sequência ruim, talvez na sua caminhada com Cristo, na sua consciência, Deus deve estar bravo comigo. Quem sabe Deus está esperando mais um passo errado para mim. Mas este versículo detona com este pensamento e nos traz descanso. O que é que eu tenho com Deus por ser justificado pela fé, mediante a fé? Paz com Deus. Deus não é mais um juiz sobre mim, Ele é meu Pai. Eu não tenho mais que temer o castigo, porque Ele me salvou. Descanso. Às vezes a gente pensa na paz como se fosse a ausência de conflito. Eu vivo em paz quando está tudo suprido. Mas a paz com Deus é muito melhor do que isso. Paz. Um dos efeitos da justificação é paz com Deus. Outro efeito, versículo 2. Paz com Deus e acesso. Acesso. A palavra no original que diz acesso é a palavra prosagon. E quer dizer como se fosse um bilhete, um ticket, um ingresso que você foi dado. Paz com Deus, e Deus também nos deu um ingresso, um bilhete, um acesso. Sabe aquela fila VIP? E você tem que pagar mais para entrar naquela fila VIP. Para viajar de avião, eles têm filas VIP para quem paga mais. A ideia é que acesso à sala VIP é dado por meio da justificação. É uma das consequências dos efeitos de sermos justificados. Acesso a quê? Então, versículo 2, você vai ver uma palavra grande, pequena. A palavra graça. Nós fomos dados acesso à graça, mas em seguida, nos próximos versículos, nós vamos ler sobre outras duas palavras-chave. Graça, a próxima daí, depois da graça, é esperança. E por último, até chegar em versículo 5, a palavra é amor. E todos estes três, graça, esperança e amor, são efeitos do acesso, do ingresso que temos por sermos justificados. Mas antes da gente chegar em graça, esperança e amor, olha o versículo 2 de novo. Alguém leia versículo 2 de novo, por favor? Agora, olhe esse versículo novamente e veja a segurança que está nesta linguagem. Este acesso que temos dado é um acesso precário? Há uma linguagem neste versículo que nos dá segurança que este acesso já é garantida? Qual é a linguagem? Na qual estamos firmes. Este acesso a Deus, a esta graça, a gente vai trabalhar. O que é isso? Mas, em primeiro momento, percebemos que não é um acesso que a gente está correndo risco de alguém chegar e roubar de nós. O ingresso que vai ser revocado. Você era para entrar por esta porta, mas olha o que você fez, então, pela porta dos fundos. Pela sala
pela área de serviço. Você não vai pelo tapete vermelho mais. Você entra não. Esse acesso é garantido. Eu estava pensando sobre isso hoje à tarde. Eu lembrei de algumas cenas que eu já vi em viagens de avião, onde a linha aérea, em sua ganância de querer vendeu passagem a mais do que assentos que tiveram no avião para levar. Então, o avião, vamos imaginar, tinha 160 cadeiras para levar passageiros. E a linha aérea vendeu 165 bilhetes, na esperança de que talvez 5 passageiros, antes de chegar para levar, eu já presenciei onde nenhum dos 5 desistiram. Estavam todos lá. Daí a linha aérea tem que vender, então, se você pode esperar pelo próximo voo, então a gente dá outro bilhete para você. Tentar vender para que alguns passageiros desistem. Porque eles venderam a mais cedo. Chega lá, você paga todo aquele preço para uma passagem aérea e você chega lá e vê que agora você não vai poder viajar porque o avião está cheio. Overbook. Mas o ingresso, o acesso a Deus, a essa graça, não corre esse risco. Não vai ser vendido mais lotes do que atualmente existem lá. Então, a gente sabe que em negócios por aí isso acontece vez após vez. A nossa entrada é firme, é sólida, é segura. O que quer dizer a palavra estabelecido ou firme? Na verdade, a palavra quer dizer estabelecido, fixo. O vento não vai chegar e assim derrubar. Não, o acesso é dado. Quando a gente junta essas duas ideias, acesso e paz, a gente vê Deus. E não é que talvez como a gente experimenta muitas vezes em nossas vidas. Você já brigou com alguém e a pessoa disse, não, mas eu me perdoou, mas depois não tiver nada a fazer contigo? Ou você já fez isso para alguém? Dizer que está perdoado, mas agiu como se não fosse? A ideia com Deus não é assim. Ele quer a gente por perto, portanto, Ele nos deu acesso. E quando a gente pensa sobre acesso, às vezes quando a gente olha, a gente percebe no ambiente, seja em família, seja em trabalho, seja numa nação, seja numa religião, a gente vê que as regras, as leis, existem para restringir acesso, para bloquear o acesso. Por exemplo, lá em casa, a gente tem uma família aberta no sentido, nós somos unidos como família, graças a Deus. Mas existem certas regras dentro da nossa casa que restringem o acesso de alguns membros da família a certos lugares. A porta do banheiro está fechada, então isso é uma regra não escrita que você não deve entrar por aí assim, de qualquer jeito, qualquer forma. E assim, as leis da nossa sociedade funcionam dessa mesma forma. As leis do trânsito, a gente não pode assim chegar em certos lugares só porque somos cidadãos. Temos que respeitar estas leis e ainda mais, não sei se provavelmente, tomara que não está prestando muita atenção a essa questão,
o novo Papa que vai ser eleito nesse próximo dia. E eu fiquei a pensar sobre isso. Olha tantas regras e cerimônias que existem para restringir o acesso. Não é acesso naquela sala onde vai ser feito a está muito restrito. E a lei de Deus na Bíblia funcionava da mesma forma. Você tem o tabernáculo no Velho Testamento e por fora do tabernáculo tinha uma cerca e quem entrava dentro daquela cerca não era quem entrava dentro do tabernáculo e quem entrava na primeira sala do tabernáculo jamais conseguiria entrar na segunda sala. Era restrição após restrição, mulher não podia, estrangeiro não podia e assim ia em diante. E às vezes para eu posso dizer, para enfatizar a restrição que a lei dava, Deus agia de forma muito drástica. Tem um acontecimento no Velho Testamento onde o grande rei Davi está fazendo uma enorme festa, está tentando restabelecer a adoração da nação em volta do tabernáculo. E ele está com um grande desfile, onde ele está levando o móvel mais importante de toda a adoração de Deus, a Arca da Aliança. Quando os animais que estavam puxando o carrinho onde estava descansando esta arca, eles tropeçaram, caíram um pouco, sacudiu aquele carrinho e aquela arca começou a cair no chão. Essa arca era importantíssima para o povo. Não somente como adoração, ou um objeto que ajudava na adoração dele, mas também por sua beleza, pelo ouro que estava coberto. Era uma peça incrível. Então, o cara que está lá no carrinho fez o que todos nós queríamos ter. Estendeu sua mão, tocou naquele móvel e de imediato caiu morto. Por quê? Porque Deus já havia falado, era para todos eles já saberem que ele não era capaz, ele não tinha acesso para tocar. Era proibido. A arca, quem poderia, até mesmo, era tão restrito, quem poderia tocar no negócio era estipulado por Deus. Porque o acesso era restrito. Lembra de Esther? Não é um caso da lei de Deus, mas é um caso de acesso. Lembra de Esther que ela tem a oportunidade de ter informação que pode ajudar o povo dela. E o tio dela disse, olha, você é a rainha, você é a pessoa no lugar certo, no momento certo, para salvar seu povo aqui. Lembra que era o momento dela? O rei não me chamou por muito tempo. E se ele não me dá acesso, eu posso ser morto só por ter entrado na hora. Ou seja, acesso até mesmo ao seu próprio marido, no sistema cultural deles, era super. Ou seja, as leis exigem para restringir o acesso. Mas, Paulo diz aqui que um dos efeitos da justificação é que nós fomos dados acesso. Agora, como que a gente percebe que este acesso foi dado? Como que a Bíblia trouxe, escreveu? Ok? Os
Deus do tempo. Quando que isso aconteceu? Ele morreu e, na hora da sua morte, de cima para baixo, este Deus que estava dentro do templo, restringindo o acesso àquela peça, aquele móvel que o cara havia ser tocado, é rasgado, sem ninguém lá dentro, rasgado de cima para baixo. Não estamos falando de uma cortina que nem as nossas, que talvez um cara pode contar isso. Estamos falando de uma cortina, de um véu grosso. Deus mesmo rasgou. Por quê? Estava falando para nós que o acesso a Deus agora é liberado. Jesus mesmo havia falado. O que Jesus diz? João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai senão por mim. Essa é a ideia de João 6. Então, se é que vamos conhecer a Deus, então, tem que ser por meio de Jesus Cristo. E o resultado de sermos justificados este acesso, este ingresso já é nosso. Acabou, encerrou nosso tempo. Mas vamos para mais um último trecho do Novo Testamento. Para Hebreus. Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele não está falando de um santuário como se fosse uma igreja, ou um santuário que um determinada igreja pode construir, mas ele está falando sobre a presença espiritual de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo, versículo 20, e vivo caminho que ele nos abriu por meio do céu, isto é, pela sua carne, ou seja, não somente o sangue de Jesus, mas na medida em que o véu foi rasgado, Jesus foi em sua carne esmagado, e esse é o caminho pelo qual podemos chegar aproximemo-nos com o coração sincero, em plena dúvida, esperando que talvez por essa vez Deus nos ajude. Não. O que ele diz? Plena certeza. Por quê? Porque Deus olha para John e diz: olha como John está bom hoje. Não, a minha confiança não é na minha bondade, porque Jesus fez o caminho. Por isso que eu posso chegar a Deus livremente. Se é que eu posso chegar a Deus, é porque eu chego por Jesus Cristo. Vocês lembram? Quando Jesus foi pedido, eles pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Lembra desse momento? Os discípulos, então, vamos ouvir uma oração de Jesus. Ensina-nos a orar. Lembra como que Jesus começou a orar?
Pai Nosso. Isso é acesso, irmão. Ele não diz, chama o grandão assim lá, longe, com cerimônias, sacrifícios e arrepios e coisas assim. Se você for meio de mim, tem acesso a Deus, porque ele é meu Pai. Porque ele é meu Pai. O relacionamento com o Espírito assim, não que a gente fica ali esperando, será que Deus vai me aceitar? Por meio da fé, da confiança que nós temos de estar em Cristo, somos justificados. Então, este acesso já é nosso. Estamos vivos e olhamos a esperança. Acontece que hoje não eres que a tua força é mais da metade da população do Brasil, até 70%, que anula essa função. Porque a pessoa coloca dentro de si, falando de maioria das igrejas conceituadas, esse conceito de estado firme na graça fica condicionado à doutrina da perseverança do santo. Uma doutrina herética, isso se usa muito mais depois de complicar o terreno. Na verdade, o crente tem que ganhar a salvação, enquanto não chega no céu, não sabe se vai ser salvo ou não. O crente tem que fazer méritos para ir para o céu. Um monte de coisas que anulam esse conceito de que estamos firmes na graça e essa graça produz a esperança. Um crente que não tem firmeza ou certeza da sua salvação, um crente que pensa que pode perder a salvação, é um crente que não está firme na graça, nem tem fundamental na graça a sua esperança. E isso me preocupa. Sou muito crente. De fato, e na verdade, vamos seguindo outra noite, tá? Mas vamos seguindo e vendo ainda mais essa firmeza nos versículos que vem pela frente. Ele vai dizer, versículo 5, essa esperança é derramada em nossos corações por meio do Espírito de Deus. Mais uma vez, irmãos, cuidado para tirar nosso nome de nós e vermos nossa salvação. Muito bom, tem muita outra coisa aqui, Romanos 5, já deu. Só terminando com a aplicação que o autor de Hebreus faz. A gente tem ousadia para entrar, temos esse acesso a Deus, temos ousadia para entrar no santuário por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso sacerdote, versículo 21. Aproximemos, ou seja, chegamos então a Deus por causa de Jesus Cristo, confiança nele, daí versículo 23. Guardamos firme essa confissão de esperança sem vacilar. Nossa firmeza, versículo 23, não está em nós, mas naquele que fez a promessa para nós, seja Deus, que diz, o acesso é seu, estou garantido disso, então, na palavra dele nós temos essa confiança, e daí versículo 24, cuidemos também de nos animarmos ao amor, na prática de boas obras. 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Isso é difícil dizer para a congregação pequena de quarta-feira, porque nós não somos aqui, deixamos de nos congregar, mas sabe, irmão, que uma das ferramentas mais úteis que Deus nos deu para nos fazer crescer em confiança é o da comunhão e a reunião dos irmãos cristianos. Quando bate aquela dúvida, quando bate aquele desânimo, Deus nos deu o poder para combater. Bom, de
espero até o final de hoje. Então, semana que vem, próxima, com nova escolha. Ok? Tá bom, irmão? É isso. Mais algum comentário? Ou pergunta? Colocação? Vamos pedir de oração, então, para compartilhar.